Pessoal, boa tarde a todos. Neste vídeo vamos falar sobre o valor de empresa pelo método do fluxo de caixa descontado. Tá? É um vídeo para complementar o material que foi postado no AVA. Tá? E, ao mesmo tempo, também esclarecer algumas dúvidas que persistem, que eventualmente ainda continuem sobre o tema. Tá? Estamos falando de valor de empresa e como que a teoria das finanças pode nos ajudar a precificar o valor de empresa e, ao mesmo tempo, à luz do valuation que a gente faz sobre o valor de empresa, poder precificar o valor de ação de uma determinada empresa. Tá? Neste caso, estamos considerando dados reais, né? Da Vale, uma empresa importante dentro do segmento de minério para o mercado brasileiro. E a gente vai utilizar informações dessa empresa para poder fazer a precificação do valor da empresa. Tá? Como que a teoria das finanças, né, pode nos ajudar a tomar decisões nesse sentido. Tá? As informações que estão sendo disponibilizadas aqui no material são informações dos últimos 5 anos, principalmente as informações financeiras, né? Considerando a estrutura de capital, taxa livre de risco, retorno de mercado, nesse caso seria a média de retorno de Ibovespa e demais informações que estão sendo indicadas aqui neste exercício. São dados médios dos últimos 5 anos. Tá? O valor beta, por exemplo, este que estou sinalizando no vídeo, ele foi calculado com dados mensais dos últimos 5 anos. Tá? A taxa livre de risco é uma média dos últimos 5 anos também. Retorno de mercado também uma média dos últimos 5 anos. Tá? Só para deixar claro, quando estamos analisando o valor de empresa, já tomamos como referência um universo maior de informações, né? Um universo de longo prazo. De preferência, né? tomar como referência 5 anos, de forma a padronizar as informações, considerando da forma como que é calculado o beta de uma empresa. Nesse caso aqui, o beta de uma empresa de capital aberto, como é o caso da Vale. Tá? Assim também a estrutura de capital, tá? Este que estou sinalizando no vídeo, são dados médios, e o fluxo de caixa livre também uma média dos últimos 5 anos. Tá? Então, pessoal, com base nessas informações, vamos ir respondendo cada um dos itens que nos pedem aqui responder, considerando a fórmula, esse daqui, a fórmula do fluxo de caixa descontado. Lembrando que o fluxo de caixa descontado, ele é dividido em 2 partes, tá? Vou sinalizando aqui em verde no vídeo. Esse daqui seria a primeira parte. E esse daqui é a segunda parte. Por que eu falo que é dividido em 2 partes? Porque se considera inicialmente um período de crescimento projetado. Esse crescimento é chamado crescimento sustentável dos fluxos de caixa, até chegar à perpetuidade. Tá? Por isso que o modelo de fluxo de caixa descontado, ele também é chamado de modelo de 2 estágios. Tá? Seria este o primeiro estágio. Primeiro estágio que seria o período de crescimento. Isso daqui seria o segundo estágio, quando se considera a perpetuidade. A perpetuidade. Primeiro estágio, período de crescimento, e segundo, a perpetuidade. Tá? Então, pessoal, nós temos aqui
dois momentos, um período de crescimento e um período de perpetuidade. Por causa disso, vai ser necessário determinar qual que é a taxa a qual o fluxo de caixa médio dos últimos 5 anos deve crescer no período de crescimento. Em outras palavras, eu quero dizer que vamos ter duas taxas de crescimento para projetar os fluxos de caixa a futuro e depois trazer esse fluxo de caixa ao presente. Tá? Então, são dois momentos. Vamos ir resolvendo passo a passo. Inicialmente, aqui, o exemplo nos pede calcular o valor do CAPEM, do Capital Asset Price Model, que seria o custo de capital próprio. Tá? É importante eu poder calcular inicialmente esta informação, porque essa informação vai ser utilizada para calcular o custo médio ponderado de capital, que seria o VAC, o item B. Em outras palavras, é uma sequência. Tá? É uma sequência. Então, vamos calcular inicialmente o item A e B, depois calculamos o item C e novamente voltamos depois, posteriormente, à fórmula e ir entendendo como que esta metodologia deve ser utilizada para poder encontrar o valor de empresa. Tá? Então, vamos aqui, item A. Vou colocar em azul aqui. O item A me pede calcular o valor do CAPEM. Né? A fórmula do CAPEM, que seria o custo de capital próprio, K sub E, vai ser igual a taxa livre de risco mais o beta vezes o retorno médio de mercado subtraído a taxa livre de risco. Tá? Esse daqui é o CAPEM. Então, eu vou procurar as informações que são me fornecidas. Tá? Eu tenho aqui, por exemplo, a taxa livre de risco, tenho o retorno médio de mercado e tenho também o beta já calculado, no caso da Vale. Tá? Lembrando, né, que o beta ele é resultado de uma regressão linear simples. Tá? Uma regressão linear simples entre o retorno do ativo sendo explicado pelo retorno do mercado. Tá? É basicamente a inclinação de uma reta de regressão simples. Tá? É de que um tema que estávamos conversando também na primeira parte da disciplina. Então, a taxa livre de risco é 0,1182 mais o beta, que é 0,692 vezes o retorno de mercado, que é 0,2039 menos 0,1182. E aqui o resultado do custo de capital próprio vai ser igual a 0,1775. Eu estou colocando aqui rapidamente os resultados, pessoal, porque esse material eu postei no Abata. Eu estou esclarecendo, gravando este vídeo. E vou esclarecendo algumas dúvidas e complementando aqui uma explicação, tá? De forma a tirar as dúvidas que eventualmente ainda persistam. Tá? Em percentual é 17,75. Pessoal, novamente, né, quando trabalhamos em finanças, né, utilizamos 2 decimais em valores percentuais. Tá? Isso que fique claro. Aqui eu estou utilizando o numérico e o percentual. Né? Em percentual, 17,75, numérico 0,1775. Tá? Sempre é importante considerar no mínimo 2 decimais em termos percentuais para poder ter uma melhor precisão dos resultados que a gente vai conseguir na precificação. Neste caso aqui, no valor da empresa que estamos
querendo resolver, né? Calcular neste caso. Tá? O CAPEM, custo de capital próprio, 17,75. O que significa essa informação? É o retorno mínimo que o investidor exige por aportar, colocar seu dinheiro na Vale. Tá? É o retorno mínimo. Tá? Se eu for comparar esse resultado com o ROE da própria Vale, tá? Aí eu consigo verificar, por exemplo, se existe agregação de valor ou não, tá? para o acionista. Tá? Tem que verificar isso. Tá? Tem que ser confrontado. Tá? Lembrando que aqui eu estou avaliando patrimônio somente. Tá? Então, item B. Item B. Me pede para calcular item A, já foi. Estou sinalizando aqui em azul. Me pede calcular o valor do VAC, que seria o custo médio ponderado de capital. Lembrando que uma empresa ela é formada por capital próprio e capital de terceiros. Tá? Se eu vou avaliar o valor da empresa, né, que o valor da empresa eu estou avaliando todo o negócio, tenho que considerar também as duas fontes de financiamento, tanto capital próprio e de terceiros. Por causa disso, o VAC, que é utilizado como taxa de desconto, é a ideal para poder fazer a precificação do valor de empresa. Tá? Então, o VAC ele vai ser calculado a partir da multiplicação do custo de capital próprio, que eu acabei de encontrar, vezes a estrutura de capital da forma como que o patrimônio líquido está, da forma como que o patrimônio líquido representa na estrutura de capital, ou seja, o peso dela, tá? Dívida sobre PL. Mais o custo da dívida multiplicado pela dívida, dividido pela dívida mais o PL. Tudo isto descontado do imposto de renda, que seria o benefício fiscal da dívida. Tá? Uma coisa importante que fique claro, pessoal, estou colocando aqui em vermelho. Todas as vezes que eu multiplico o capital próprio, que eu utilizo o capital próprio, ele vai multiplicar a forma como que o PL, o peso do PL em função da estrutura de capital. Tá? Porque o custo de capital próprio avalia basicamente o patrimônio. Tá? E o custo da dívida em relação à dívida. Tá? Então sempre tem que ter claro esse numerador que deve ser considerado em sequência na fórmula. Tá? Então, vamos aqui. O VAC ele vai ser igual a 0,1775, que o valor que foi calculado anteriormente, né? Vezes a forma como que está estruturado a estrutura de capital da empresa. Vamos olhar aqui nas informações. Temos aqui o peso da dívida e o peso do PL. O peso do PL, ele me fala, já foi calculado o valor do PL, sabe? 0,53. Tá? Tem que prestar atenção nisso, né, pessoal? Tá? Se for dado informações da dívida e do PL, valores monetários, se forem informados, tem que calcular aqui a estrutura. Tá? Neste caso aqui, a estrutura já foi calculada, sabe? Tá? Pode ser que no exercício ou no exemplo que vocês encontrem em alguns textos no livro, se não encontrem os valores percentuais, mas pode ser fornecido, sim, com certeza, os valores monetários de quanto que a dívida, neste caso dívida bruta, mais o PL. E aí tem que fazer a conta para encontrar os valores percentuais e verificar qual que é o peso da dívida na estrutura e qual que é o peso do PL
na estrutura também. Aqui eu já sei, né, que me fornece a informação de que o peso é 0,53. Então aqui o peso é 0,53. Tá, mais o custo da dívida. Vamos subir aqui novamente. O custo da dívida. Aqui que estou sinalizando no vídeo é 7%. Tá? 0,07% vezes o peso da dívida, que seria a diferença para o 100%. Neste caso aqui, 0,47%. Tudo isto depois de imposto, de menos 0,34%. Pessoal, esse valor de 34% também de imposto, vamos padronizar, tá? Vamos considerar isso daqui, essa taxa que estou sinalizando aqui no vídeo, como uma taxa já padronizada também, ele não vai mudar, tá? Que a maioria dos textos, eles tomam como referência também esse valor padronizado, tá? 34%. Com base nessas informações, conseguimos calcular o VAC. Tá? Então, o VAC ele vai ser igual, fazendo a conta, 0,1158. Ou, em termos percentuais, 11,58%. Tá? A 2 decimais. Percentuais a 2 decimais. Sempre, tá? Então, pessoal, esse daqui é chamado como taxa de entrave, em outras palavras. Tá? Taxa de entrave. É o mínimo que a empresa deveria remunerar, né, para poder pagar suas obrigações, tanto capital próprio e capital de terceiros. E esta informação do VAC, ele pode ser confrontado com o ROIC. Quanto que é o valor do ROIC aqui da Vale? Nesse caso aqui, desses 7%. Se eu olho aqui para o ROIC, né, está sendo maior a VAC. Tá? Digamos aqui a rentabilidade sobre o capital, né, é superior à taxa mínima de entrave, que seria o VAC. Então, a Vale ele consegue pagar suas obrigações, tanto capital próprio e capital de terceiros. Tá? Digamos aqui, uma empresa sustentável, né? Olhando desde esse ponto de vista. Tá? Então, vamos aqui. Item B já foi também. Agora me pede calcular a taxa de crescimento de sustentável da empresa. Tá, pessoal? Que fique claro. São duas taxas. Uma taxa para o período de crescimento e outra para a perpetuidade. Tá? Então eu tenho que calcular essa taxa. E aqui no próprio material, vou sinalizar aqui em verde essa parte. Vou apagar aqui o ROIC, vou sinalizar em verde aqui. Aqui, a própria informação, aqui no próprio exercício, já me brinda informações de como deve ser calculada essa taxa. Taxa de crescimento deve ser calculada a partir dessa fórmula. Tá? De 1 menos o payout multiplicado pelo ROIC. Tá? Por que eu utilizo essa fórmula, pessoal? Vamos entender aqui. B, item C. Né? Item C. G. C. Vamos calcular a taxa de crescimento, que vai ser igual a 1 menos o payout vezes o ROE, tá? ROIC, desculpa. ROE para ação, tá? ROIC. Tá?
taxa de, que seria a taxa de crescimento. 1 menos o payout, essa diferença também é chamada de taxa de reinvestimento. Tá? Multiplicado pelo ROIC. E novamente, pessoal, tal como explicado em sala de aula, payout ele é uma razão, tá? Uma razão da quantidade de dinheiro pago pela empresa para os sócios na forma de dividendos dividido pelo lucro. Tá? Ou seja, do total de lucro que a empresa teve, quanto de dinheiro foi distribuído para os sócios na forma de dividendos. Tá? Então, esse percentual está sendo representado pelo payout. Tá? E a diferença que sobra, a empresa se assume que vai reinvestir. A empresa não distribuiu tudo, está retendo um pouco do lucro para poder reinvestir na empresa. Tá? Isso é multiplicado pelo ROIC. Então, o crescimento, essa taxa de, ele vai depender de quanto que a empresa tem de dinheiro para reinvestir, tá? Quanto de dinheiro que a empresa tem para reinvestir e da qualidade desse reinvestimento. Esse ROIC, ele representa, deixa eu escrever aqui, ele representa, um momentinho aqui, ROIC, ele representa a qualidade desses investimentos. Tá? Porque a partir disso eu consigo saber quão bom é a rentabilidade do investimento que a empresa fez. Né? Por isso que dessa forma é feita a fórmula. Não basta a empresa reter esse lucro. Não basta. A empresa precisa saber ou precisa praticar bem esse lucro. Né? Por isso que a taxa de reinvestimento, o dinheiro sobrante, é multiplicado pelo ROIC. E o ROIC representa a qualidade desses investimentos que a empresa tem. Lembrando que é uma taxa média dos últimos 5 anos. Tá? Por isso que a fórmula é feita dessa forma. Então aqui vamos calcular com base nas informações que nos são fornecidas. 1 menos o payout. Quanto que é o payout aqui? Aqui, estou sinalizando em azul. Aqui bem na parte perto aqui da parte do verde. Estou sinalizando aqui nesse canto esquerdo para mim. 0,87. 1 menos 0,87. Um momentinho aqui, vezes o ROIC, que é de 0,17. E aqui a taxa G, ele vai ser igual a 0,0221. Em termos percentuais, 2,21%. Se a gente for olhar, essa taxa G, ela é baixa. Né? É próximo à taxa de 2%, que estamos considerando na perpetuidade, sabe? Por quê? Porque a Vale é uma empresa madura, uma empresa sedimentada no mercado, né? Tem muito tempo lá atuando no mercado, uma empresa ampliamente conhecida. E outra coisa importante, ela distribui muito lucro, 87% de payout. Então sobra muito pouco para reinvestimento, né? Uma empresa que basicamente privilegia já o caixa do investidor nesse caso, tá? Vamos aqui ver.
Então, uma vez que calculamos a taxa G, pessoal, voltamos aqui à fórmula. Tá? Aqui a fórmula me fala o seguinte, né? Eu vou ter um período de crescimento, esse daqui, período de crescimento. No crescimento, o fluxo de caixa livre, né? O fluxo de caixa livre, ele vai ser projetado com base na taxa G que acabamos de calcular. Então, eu vou ter que projetar aqui um período, tá? Então, aqui a informação no item D, calculamos o item C. O item D, ele me fala, para calcular o valor da empresa, considerando uma projeção de 5 anos. Tá? Então, vamos fazer essa projeção aqui de 5 anos. Tá? Então, pela fórmula, eu vou ter aqui vamos aqui indo passo a passo, A, B, C, D. E eu vou ter uma projeção do fluxo de caixa livre crescendo a uma taxa G por 5 períodos. Então, vamos aqui ver. Aqui, pessoal, vamos ver o fluxo de caixa livre. Esta informação que estou sinalizando em azul eu preciso, 39.940,60. Lembrando que aqui os valores estão em milhões. Tá? Eu diminui aqui os milhares para poder facilitar a conta. Tá? Então vamos aqui, pessoal. No ano 0, eu tenho aqui um valor 39.940,60. Esse daqui vai crescer a taxa de 2,21%, que é a taxa no período de crescimento, tá? Mais 0,0221. Lembrando, pessoal, uma coisa importante. Vamos aqui esclarecer. Essa taxa G, ele muda segundo, vou escrever melhor. A taxa G, ele muda segundo o tipo de empresa. Tá? Segundo o tipo de empresa. Por exemplo, 2,21 para a Vale. Se eu for utilizar informações da VEG, por exemplo, uma empresa que está em crescimento, talvez o valor do G ele vai ser um valor de 10%. Não vai ser 2,21, sabe? Ou pego outra empresa importante lá, sei lá, de que segmento. Ou pode pegar, por exemplo, a própria Drogasil, do setor de varejo, de saúde, ele deve ter um crescimento talvez de 5%, 6%, considerando a ampliação de novas redes aqui de farmácia, sabe? Entendeu? Ou seja, cada empresa vai ter uma taxa de crescimento. O que vai determinar essa taxa? Quanto de dinheiro a empresa está retendo e quanto está distribuindo. E qual que é o valor do ROIC, né? Digamos, qual que é o valor do retorno, né? Gerado com base nos investimentos que a empresa fez. Tá? Isso que está sendo retratado aqui pelo ROIC. Tá? Então, cada empresa vai ter uma taxa de crescimento que vai ser utilizada na projeção, não vai ser o mesmo. Igual também, pessoal, este beta que eu indiquei inicialmente aqui, de 0,62 para o caso da Vale, né? Esse beta não vai ser o mesmo para a Raia Drogasil, a Ambev, Petrobras. Cada empresa tem um beta, porque cada empresa tem um risco específico. Tá? Cada empresa também vai ter uma estrutura própria de capital, não vai ser o mesmo. Tá?
Que informações vão ser similares? A taxa livre de risco, né? Porque renda fixa, padrão do mercado, retorno meio do mercado aqui do Ibovespa também ele vai ser o mesmo, então não vai mudar, sabe? O que mudam são as premissas das empresas. No entanto, as informações de mercado, como taxa livre de risco e retorno de mercado, eles vão se ajustando. Tá? Vão se ajustando. Por exemplo, se eu considerar o novo ajuste do mês para a taxa livre de risco e retorno de mercado, eu tenho que fazer uma nova conta para encontrar essa média, sabe? E talvez não vai ser 20,39 no caso do retorno de mercado. Aqui a média de mercado talvez vai ser um 20,15, sabe? Então tem que ir calculando constantemente e ir ajustando essas premissas, tá? Se os balanços das empresas são publicados a cada 3 meses, a cada 3 meses também eu tenho que fazer um ajuste aqui de como se comportou a taxa livre de risco e o retorno de mercado, tá? E ir ajustando também as premissas, que são as informações financeiras das empresas. Então, pessoal, a taxa G não vai ser o mesmo para todas as empresas. Cada empresa tem uma realidade específica, tá? Igual o beta também. O beta, cada empresa tem um risco específico, tá? Isso que fique claro. Então, uma vez que eu faço essa conta aqui, eu vou encontrar aqui o resultado do primeiro fluxo. Quanto que vai ser aqui? Vou colocar aqui os valores que eu calculei. 48,23,29. Esse daqui, pessoal, esse 40 é o fluxo 1, tá? Que vou utilizar na fórmula daqui a pouco. Vamos fazer as projeções inicialmente. 40.823,29, tá? Este valor no período 1, ele vai crescer a essa mesma taxa de 0,221. E assim eu faço a projeção para encontrar o fluxo 2. Então aqui o valor vai ser igual a 41.725,48. Tá? Esse valor aqui que encontrei de 41 mil, lembrando que eles estão abreviados, eles estão em milhares, tá? Milhões, tá? Em milhões. Tudo bem? Eu diminui aqui os valores dos zeros para facilitar a conta. No ano 2, meu fluxo é de 41.725,48. Isto daqui crescendo também a taxa de 0,0221. Pessoal, eu vou um pouco rápido aqui para não fazer muito longo o vídeo, tá? 42.647,61. Ano 3, esse valor encontrado de 42.647,61, ele vai crescer a 0,0221, igual a 43.590,12. Esse daqui é o fluxo do ano 4. 43.590,12, crescendo a uma taxa de 0,221%. Este vai ser igual a 44.000 553,46, tá? E esse valor último que acabei de calcular é o fluxo do ano 5. 44.000
553,46, tá? Pessoal, aqui eu fui um pouco rápido porque essa informação eu já postei lá no Ava, tá? Esse material, simplesmente estou explicando aqui algumas dúvidas que eu recebi, tá? Então, que informação eu vou utilizar no período de crescimento? No período de crescimento vou utilizar esta informação, meu pessoal. Esta informação que eu vou utilizar no período de crescimento, que é justamente a projeção feita para o primeiro até o quinto período, da forma como que o exercício está me pedindo, tá? Voltando aqui para o exercício. Aqui ele me fala calcular, no item D, o valor da empresa considerando uma projeção de 5 anos mais a perpetuidade. Então, eu já tenho aqui o período dos 5 anos, tá? Então, vamos olhando aqui a fórmula. Na perpetuidade, pessoal, na perpetuidade, eu tenho aqui na fórmula um fluxo de caixa, tá? N mais 1. O que quer dizer N? Meu N é 5 anos. Então, eu vou considerar uma projeção N mais 1, considerando a taxa da perpetuidade. Tá? Este que estou sinalizando no vídeo. Tá? Lembrando, pessoal, na perpetuidade, a gente considera uma taxa proxy de crescimento do PIB da economia. Tá? A economia, em média, ele pode crescer entre 1% e 2%. Eu estou sendo até otimista e considerando aqui uma taxa de 2%. Tá? Então, pessoal, na perpetuidade, eu vou ter aqui o ano 5, aí eu vou ter aqui fluxo de caixa livre N mais 1, tá? E eu vou ter um valor aqui de 44.553,46, tá? Que de último período, né, o fluxo de caixa, multiplicado por 1 mais 0,02, ou seja, na perpetuidade. Tá? Esse daqui é perpetuidade. Vou considerar aqui perpetuidade. Tá? Na perpetuidade vai ter esse crescimento. Aqui o valor vai ser igual a 45.444,53. Tá? Este daqui vai ser o fluxo que vou utilizar na fórmula. Fluxo de caixa projetado na perpetuidade. Tá? Então, pessoal, uma vez que eu já tenho aqui as informações do fluxo, eu já posso substituir essas informações na fórmula. Tá? Vamos substituir isso. Todas essas projeções aqui de fluxo de caixa que a gente acabou de fazer. Vamos aqui montar a fórmula. Opa. Só um momentinho aqui, você colou aqui uma... Aqui ficou meio... Vai. Acabei aqui. Alguma coisa se mexeu aqui. Aqui se mexeu aqui minha... Se mexeu minha tela um momento aqui, pessoal. Vamos resolver esta parada. Agora sim. Agora sim. Tá. Solucionado. Vamos aqui escrever aqui a fórmula com os valores já calculados. Valor da empresa. O valor da empresa ele vai ser igual
Vamos considerar o primeiro fluxo. Ano 1, 40.000, 823,29. Tudo isto dividido pela taxa VAC, 1 mais 0,1158 elevado ao primeiro período, mais, subando aqui, pessoal, a taxa VAC foi calculado aqui, tá? Estou sinalizando em verde aqui agora, 11,58, tá? Então, voltando, agora o fluxo do ano 2, 41.725,48. Tudo isto dividido de 1 mais 0,1158, ano 2. Mais o fluxo do ano 3, 42.647,61, dividido de 1 mais 0,1158,3, mais o ano 4, 43.590,12, dividido de 1 mais 0,1158, que é a taxa VAC ao ano 4. Vamos aqui ampliando. Mais o ano 5. O ano 5 é 44.553,46. Tudo isto dividido de 1 mais 0,1158 elevado ao ano 5. Mais a perpetuidade. Tá, pessoal? Como que ficou a fórmula, o valor da perpetuidade aqui, o fluxo? Aqui está o valor que acabamos de calcular, tá? 45.444,53. Tudo isto dividido da diferença entre o VAC 11,58 menos o valor da perpetuidade, a taxa, né, na perpetuidade G. Tá tudo isto trazido ao presente de 1 mais 0,1158 trazido ao último período, tá? Dessa forma, pessoal, a perpetuidade é trazido ao último período projetado, tá? Pessoal, uma coisa importante que deve ser observada. É necessário, tá? Talvez uma das limitações do modelo é isso, que o VAC tenha a ser superior ao G na perpetuidade. Tá? Digamos aqui, não é plausível pensar, né, que a taxa G na perpetuidade ela seja superior ao VAC. Okay? Aí é uma das limitações do modelo, sabe? Porque aí ficaria negativa, né, a relação, sabe? E comprometeria totalmente aqui minha estimação, a precificação dos valores, tá? Os autores que criaram isto daqui, o modelo Gordon da perpetuidade, que é o autor que criou esta fórmula somente da perpetuidade, tá, no do fluxo descontado, ele considera isso como uma das limitações, tá? É necessário, né, que o valor do VAC seja superior ao valor de G na perpetuidade, considerando que na perpetuidade a taxa é bem baixa, de 2%, tá? Então, pessoal, o valor que a gente encontra aqui na perpetuidade é como se fosse uma projeção que a gente faz a longo prazo.
uma projeção a longo prazo de o valor do 45.444,53 crescendo a taxa de 2%, crescendo a taxa de 2%, de 1 mais a 2%. Bom, estou explicando aqui, pessoal, caso alguém tenha alguma dúvida, por que quis se chamar de perpetuidade, tá? O valor que eu vou encontrar aqui, pessoal, é basicamente uma projeção dos 45.444,53, crescendo a taxa de 2%, tá? E trazido ao presente pela taxa VAC de 11,58, tá? Por exemplo, eu posso encontrar aqui um valor, vou calcular aqui rapidamente pela calculadora. Só para explicar aqui, caso alguém tenha essa dúvida. 45, rapidinho pessoal, 45.444,53 dividido de 0,1158 menos 0,02, tá? Aqui eu vou encontrar um valor, pessoal, o valor aqui da perpetuidade, aqui, valor da perpetuidade, vou escrever aqui do lado, valor perpetuidade. O valor da perpetuidade ele foi igual a 474.368,7891, tá? Pessoal, esse valor da perpetuidade ele vai ser encontrado quando eu projetar os 45.444 crescendo a 2% e trazido ao presente pela taxa VAC de 11,58, considerando um período longo, por exemplo, pode ser um período de 100 anos, 200 anos, por exemplo, sabe? Se eu faço essa projeção desta forma assim, pessoal, vamos esclarecer aqui. Só vou calcular aqui o valor dos 45.000. 45.444,53 crescendo a 2%. Eita, velho, rapidinho. Opa, pessoal, rapidinho. Não consigo aqui com uma mão, só estou segurando o microfone aqui do outro. Vamos calcular aqui 45.444,53 crescendo a uma taxa de 2%, tá? Então, pessoal, crescendo uma taxa de 2% aqui esse fluxo, cadê? Vai ser igual, no primeiro período, né? Vai ser igual a 46.353 e daqui 53,4206. Esse daqui é o fluxo 1. Fluxo 1, tá? Se eu for fazer uma projeção aqui para fluxo sem o fluxo 120 anos, por exemplo, 100 anos, 1 ano, tá? E depois trazer cada fluxo ao presente pela taxa VAC de 0,1158, aqui neste caso fluxo 1 para o período 1, então eu vou encontrar um valor para cada uma delas e o somatório
desse fluxo de 100, 120 anos, ele vai se aproximar. Ele vai se aproximar de que valor? Do valor do 474, 368, 7891, que é o valor da perpetuidade. Esse daqui que acabamos de calcular. Tá? Essa é a explicação. Por isso que se chama perpetuidade. Tá? Simplesmente o autor Gordon, que descobriu essa fórmula, simplificou a coisa. Ele quis dizer o seguinte: fazendo uma conta bem simples dessa forma, eu já encontro a perpetuidade, ao invés de estar projetando o fluxo crescendo a um período longo de 100, 120 ou 200 anos, crescendo a 2% e trazendo ao presente pela taxa VAC. Isso que ele quis dizer. Então ele simplificou a fórmula. Por isso que a fórmula da perpetuidade tem esse formato: fluxo de caixa livre dividido pela diferença do VAC menos a taxa de crescimento na perpetuidade. Tá? Estou fazendo aqui esse esclarecimento. Então, esse valor que a gente encontra de 474, que está em vermelho aí, 474, 368, 791, ele é uma projeção do fluxo de caixa livre de 45 mil, crescendo a longo prazo a 2%. E depois tenho que trazer ele ao presente, considerando o desconto, né? A taxa de desconto VAC de 11,58. Tá? Essa é a perpetuidade. Tudo bem? Estou esclarecendo caso alguém tenha dúvida. Por que se chama perpetuidade? É uma fórmula simplificada de uma projeção feita a longo prazo, que é 100, 150, 200 anos. Quanto tempo que a empresa vai durar? A gente considera um longo prazo. Tá? E uma forma de simplificar essa perpetuidade é por meio dessa fórmula. Por meio dessa fórmula que está aqui, pessoal. Esse daqui é a perpetuidade. Esse daqui é a perpetuidade simplificada. Tá? Uma projeção do fluxo de caixa livre. Esse daqui que estou sinalizando em azul, que vai crescer a 2%, que seria a taxa D, e descontado pela taxa VAC, trazida ao presente. Tá? É isso que estou fazendo aqui, pessoal. Estava explicando aqui. É uma conta longa que a gente faz. A gente faz uma projeção 1 por 1. Fluxo de caixa 1, crescendo a 2%. Fluxo de caixa 2, crescendo a 2%. E assim por diante. 1 por 1, 100 anos, 200 anos, 300 anos. Depois essa projeção tenho que trazer ao presente, fazer o desconto. Desta forma, como mostrei aqui a fórmula. Cada projeção, primeiro ano, trazido ao presente pela taxa VAC. Primeiro ano, segundo ano, terceiro ano. Depois eu vou ter que somar tudo. E a somatória de tudo vai me dar um valor aproximado da perpetuidade. Tá? Porque é longo prazo. Tá? Longo prazo. Então, pessoal, vamos voltando aqui. Tá? Pessoal, eu fiz essa explicação somente, tá? Por que se chama perpetuidade? Não quer dizer que eu vou cobrar isso na prova, não. Estou explicando o porquê que se chama perpetuidade, né? Então, quem que descobriu e qual que foi a finalidade dessa fórmula, tá? Basicamente uma simplificação de uma coisa bem complexa aqui. Não, complexa no sentido de a gente fazer muita conta, né? Tá? Então, pessoal, uma vez que a gente faz essa conta, eu já vou colocar aqui o valor da empresa, pessoal. O valor da empresa, vamos simplificando aqui, que o material eu já postei lá no aba, tá? O valor da empresa ele vai ser igual a 428 bilhões, tá? 956
1.035. Lembrando que aqui foi diminuído aqui os valores do zero para simplificar aqui a conta. Esse é o valor da empresa, pessoal, 428, com base nas premissas que estamos utilizando das informações da empresa. Pessoal, e hoje, quando eu estava gravando, antes de gravar esse vídeo, eu fui entrar em um site, e eu coletei essa informação. Vou baixar aqui esta informação. E eu fui entrar em um site famoso, né? Que ele é chamado de Status Invest. E aí eu encontrei o valor da firma aqui da Vale. Hoje, no dia 17 de junho, esse daqui é o valor da firma da Vale, 430 bilhões. O que a gente encontrou com base nas informações que estamos trabalhando, 428 bilhões, basicamente próximos, tá? São valores bem próximos, como eu falei para vocês em sala de aula. Tem que verificar aqui qual que é a metodologia que está sendo utilizada e as premissas. Os valores calculados vão ser próximos, mas dificilmente eles vão bater certinho, mas tem que ter uma proximidade, tá? E o valor que a gente encontrou é de 428 bilhões neste caso, tá? Valor bem próximo. Então, pessoal, esse daí seria o valor da firma, da empresa. Agora, no item E, nos pede para encontrar o valor da ação. Então, pessoal, lembrando que existe essa diferença, né, entre valor da ação e preço da ação, tá? Valor da ação, vamos ficar aqui calcular item E. Valor da ação vai ser igual à divisão do valor da empresa dividido pelo número de ações, tá? Então, nós temos aqui o valor precificado do valor da empresa de 428.95635 dividido pelo número de ações. Pessoal, vamos subindo aqui. No valor de ações, eu vi uma padronização, tá? Se o fluxo de caixa livre está em milhões, eu também coloquei em milhões aqui o número de ações para poder diminuir os zeros e facilitar nossa conta, tá? Senão a conta ia dar uma conta que não cabe na calculadora, não, tá? Então, aqui o número de ações, 4.439,16, que seriam 4 bilhões, tá? A divisão nos dá aqui um valor de 96,63. Esse daqui é o valor da ação, minha gente. Valor da ação, que é diferente de preço, né? Porque preço é aquele que o mercado está pagando e o valor é aquilo que ela custa com base no valuation, com base nas informações que a empresa ela está me fornecendo. Uma vez que a gente encontra o valor de ação, já conseguimos responder também esta pergunta final, tá? Que seria o item F. Verificar se a ação tem upside ou downside, tá? Nós temos que verificar isso. Então, pessoal, vamos aqui. Que informações precisamos, tá? Nós estamos aqui, item F. Qual que é o preço da ação? Ou seja, para o dia que estávamos fazendo a avaliação, quanto que o mercado estava pagando pela empresa? Aqui, pelas ações da empresa, 83,45. Isso que estou sinalizando no vídeo, tá? 83,45. Então, vou colocar aqui essa informação, o preço da ação, né? Nesse momento, era de 83
3,45, tá? Então, pessoal, o valor justo, esse daqui é o valor da ação, que seria o valor justo, tá? E de 96, o mercado está pagando 83 por algo que vale 96, tá? Então, pessoal, se eu fizer uma conta aqui, do valor justo 96,63 dividido por 83,45 menos 1. Tudo isto aqui multiplicado por 100 para encontrar um percentual. E eu encontro aqui um valor positivo de 15,79%, que seria o upside, tá? Então, pessoal, é o seguinte, o mercado está pagando 83 e o valor justo é 96. Ele tem um potencial de crescimento de 15,79, ou seja, a empresa ainda pode, digamos, o preço da ação ainda pode subir mais e atender aqui seu valor justo, né? Com base nas informações que a empresa disponibiliza, né, e o valuation que a gente acabou de fazer, ela ainda pode crescer 15,79%. Mas o que acontece, pessoal? Vou supor aqui o seguinte. O que acontece? O que acontece, por exemplo? O que acontece, por exemplo? Vamos pensar o seguinte. Se o preço da ação, for de 98, por exemplo, o que acontece? Vamos supor isso. Vamos fazer uma ampliação aqui da explicação. O que aconteceria se o preço da ação for de 98? Tá? Então, eu teria aqui, pessoal, 96,63 dividido por 98. Tá? Tudo isto vezes 100. Quanto que seria aqui o resultado, né? O preço justo é 96,63 e o mercado está pagando 98. Só vou fazer aqui uma continha rapidinho, pessoal. Vamos ver aqui. 96,63, 98. Vezes 100. 1,39. 1,3979 menos 1,398, vou colocar aqui, por cento, tá? O que acontece nesse caso, né? Aqui nós já não temos aqui um upside, nós teríamos aqui um downside, ou seja, né? Com base no valuation, o mercado estaria pagando mais, muito mais caro, né? Ou seja, o mercado está negociando a um preço maior em relação ao valor justo, que seria aquele valor precificado com base no valuation da empresa, tá? Então, pessoal, eu fiz esse vídeo aqui para esclarecer algumas dúvidas que estava recebendo aqui. Caso surjam mais dúvidas, eu estou à disposição, tá? Muito obrigado aqui pela atenção e também pelas perguntas que eu recebi, tá?